Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Super Malva. Nós vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante aí o canal a crescer, tá bom pessoal? Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. E nessa aula, pessoal, nós vamos tratar de um tema muito bacana, que é ética e competência, pela visão de Terezinha Azeredo Rios. E a autora, pessoal, nesse livro, ela percebe que a ética está nos discursos, mas não está nas relações estabelecidas no cotidiano. Ou seja, falar de ética é muito bom, é muito gostoso, é maravilhoso, né? Apontar o dedo, mostrar quem está fazendo errado. Mas, na hora de a gente praticar, pessoal, ninguém quer praticar a ética, não é mesmo? E a Terezinha Rios, ela observou esse tipo de coisa, né? Que todo mundo adora falar sobre ética, mas ninguém gosta de praticar. E que isso não vem sendo praticado no cotidiano. Só que tem mais uma coisa que a Terezinha Rios, ela aponta. Que a ética, pessoal, ela acontece nas relações. Então não adianta você falar de ética se você não praticar ela no dia a dia. Tá? Então a ética, como que você constrói a ética, como que você trabalha, como que você exercita a ética? É se relacionando socialmente com outras pessoas. Aí é que você vai mostrar realmente se você está trabalhando a ética, está exercitando ela, e você só vai conseguir aprimorar a sua ética de forma a se tornar cada vez uma pessoa melhor se você trabalhar com ela através das relações. Não existe outra forma, não tem como você ler um livro e falar eu sou um homem ético, eu sou uma mulher ética, eu sou um ser humano ético, se você não tiver com quem praticar isso, gente. Porque no dia a dia você vai encontrar adversidades, vai encontrar pessoas que discordem de você, que batam de frente com as suas opiniões, e é aí que você vai perceber se você está preparado para lidar com a ética, tá bom? É necessário a reflexão crítica, para que se reconheça o próprio ponto de vista, mas também o ponto de vista de outras pessoas. Então, pessoal, refletir criticamente sobre tudo que você faz, tudo que você fala, como isso chega até as pessoas, como isso atinge as pessoas à sua volta, tá? Então você tem que refletir para você conhecer o seu próprio ponto de vista e também reconhecer o próprio ponto de vista das pessoas, porque ninguém é igual a ninguém, pessoal. Você não pode entrar, por exemplo, e querer que todo mundo torça para o seu time, todo mundo torça para o mesmo partido político, a ideologia política que você tem, todo mundo siga a mesma linha religiosa que você tem, a mesma fé que você espiritual que você tem. Então as pessoas são diferentes, cada uma tem seu jeito, e cabe a nós respeitarmos e vivermos em união, de acordo, pessoal, respeitando as particularidades de cada pessoa, a opinião de cada pessoa, o ponto de vista de cada pessoa sobre uma mesma opinião. Inclusive tem um filme que tem até dois, né? Tem o ponto de vista 1 e ponto de vista 2. E o filme Ponto de Vista, ele é muito legal porque ele mostra um único acontecimento que surge no início do filme, e aí ele coloca vários atores, né, vários personagens no filme, e vai mostrar aquela mesma cena vista por cada pessoa. E vocês vão ver assim, nossa, esse filme deve ser muito chato, né? Porque imagina, uma única cena, o filme de 2 horas passando uma única cena, mas cada vez que passa pela visão de uma pessoa diferente, de um personagem diferente, você vê o filme de uma forma diferente, você vê aquela cena de uma forma diferente, você vê uma interpretação diferente a cada vez que você vê aquela cena por um personagem diferente. Eu não cheguei nem a ver o ponto de vista 2, mas pelo menos o primeiro eu assisti, tá até um pouquinho antigo, já passa aí de 10 anos, mas é muito legal, pessoal. O único ator que eu me lembro assim que tem no filme é o Forest Whitaker, mas tem vários atores bacanas, inclusive aquela cantora Alexia está no filme também. E pessoal, o filme mostra um pouquinho disso que nós estamos falando aqui, sobre ponto de vista. Então, cada vez que você tem, você trabalha um tema, você aborda um tema ou é surpreendido por algum tema, todas as pessoas que estão ao redor daquilo ali, cada uma tem a sua forma de ver, cada uma tem a sua forma de interpretar. Tá? Então, a ética influencia nisso também. Você refletir criticamente para que você conheça o seu ponto de vista, mas também o das pessoas, e saiba respeitar o ponto de vista de cada um. Essa reflexão, ela não é à toa, pessoal, ela é necessária. E ela é necessária para que tenhamos uma atitude crítica. E esta deve existir, a atitude crítica, no caso, deve existir, porque a nossa vida é marcada por contradições, como, por exemplo, falar de ética e não praticar, né? Então, assim, é muito bom, né, você falar de ética e não praticar, você criticar a vizinha que trai o marido, mas você também dá suas puladinhas de cerca. E essas coisas mais, né? Você critica aquela pessoa que tá ali bebendo, enchendo a cara, mas você também adora um mezinho. Então, por aí, sabe? É você apontar o dedo para coisas que, quando na verdade, pessoal, você aponta nas pessoas aquelas coisas que você vê em você e você não aprova.
E às vezes você nem percebe que você está fazendo isso, mas você está apontando, você está criticando uma pessoa acerca de uma ação que você mesmo pratica. E você não percebe isso, que na verdade você está criticando a si mesmo, você está incomodado com si mesmo. Então quando você vê a sua ação negativa numa outra pessoa, é onde você se incomoda. E você pensa que está criticando a outra pessoa, mas está criticando a si mesmo. Então é necessário essa reflexão para que nós tenhamos uma atitude crítica, nós possamos olhar nossa postura, mudar nossa postura, para que possamos aí caminhar de uma forma harmoniosa na sociedade. Lembrando, pessoal, que a harmonia, pessoal, a união, a harmonia, ela não nasce sozinha, ela não vive plenamente. A harmonia e a união, elas nascem do conflito, pessoal. É conflitando que você... Quando você mesmo você tem ali, tô com o meu namorado, briguei com o meu namorado, briguei com a minha namorada. Gente, é através da briga que vocês vão encontrar ali qual dos dois errou, se aquela briga realmente foi necessária, se aquilo não foi uma coisa à toa, uma bobagem qualquer, e ali vocês vão levar a atitude de um de outro e vão ali daqui a pouco estar se abraçando, estar bem um com o outro. Ou seja, gente, a partir dos conflitos que se conquista, que se chega à harmonia e à união, seja a união inclusive entre irmãos, união entre amigos, entre pessoas. Então a harmonia, o espírito da harmonia e a união, pessoal, eles surgem através do conflito. Então se não houver conflito, não tem como chegar na harmonia nem na união, porque se você estiver em harmonia, estiver em união com a pessoa, em algum momento o tédio vai tomar conta e alguém tem que abrir a boca e falar alguma coisa que sabe que vai incomodar o outro, só porque ele está de saco cheio de ficar ali parado. Então a harmonia, na verdade, ela gera o conflito, e o conflito vai gerar a harmonia. Então é uma relação ali, um círculo vicioso, em que um gera o outro. Você não vai ter uma harmonia 100% do tempo, também não vai ter conflito 100% do tempo, a menos que sejam duas pessoas ignorantes e estúpidas, que cada um se apega na sua ideia e realmente você não vai chegar num consenso, tá? Então é necessário você refletir para que você perceba aí as suas atitudes, possa estar melhorando como pessoa, certo? Então por quê? Porque a vida é feita por contradições. Você sempre vai encontrar pessoas que pensam diferente de você e você vai ter que aprender a lidar com esse tipo de coisa. A atitude crítica, pessoal, ela é humilde, pois ela reconhece os limites que existem nas situações vivenciadas. E é corajosa porque é sempre um gesto de provocação e tende a enfrentar perigos e ameaças. Então assim, pessoal, quando você tem uma atitude crítica, mas não é uma atitude crítica em relação às pessoas somente, em relação a você também. Mas quando você tem uma atitude crítica, e quando a gente fala crítica, não é só aquela crítica negativa, sabe, de criticar assim, para dizer assim, nossa, eu acho que não está errado, olha, eu não gostei, eu acho que isso aí é exagero, não é isso. Isso aí é você opinar na vida dos outros. A atitude crítica, pessoal, é você expor a sua opinião, seja ela positiva, seja ela negativa, esperamos que seja sempre positiva, mas a atitude crítica é você expor a sua opinião. E ela é humilde. Por quê? Mas nossa, imagina, você fala uma coisa que a pessoa não gosta, mas aí é problema da pessoa se ela não gostou, desde que você não ofenda ela. A atitude crítica, gente, ela é humilde por quê? Porque ela reconhece os limites que existem nas situações vivenciadas. Então, quando você dá de frente com alguma coisa que você não concorda, e aí você vai expor a sua opinião, a outra pessoa vai expor a dela, tal. Isso, pessoal, é uma coisa natural, tá? Então não é um negócio que também, nossa, eu não posso criticar porque senão vai gerar um conflito ali. Não, o conflito ele é necessário. E a atitude crítica, ela também é corajosa. Por quê? Porque é sempre um gesto de provocação. Provocação não no sentido de machucar, de ofender a pessoa, mas no sentido de que, fazer a pessoa acordar ali, pensar a atitude dela, ver se ela realmente está fazendo certo, e tende a enfrentar perigos e ameaças, que é o quê, pessoal? Perigos e ameaças não é necessariamente levar um tabefe no meio da orelha, né? Mas perigos e ameaças são o quê? São você realmente ter que lidar com um conflito ali, que de repente naquele momento você não está nem preparado para aquilo, mas você lidar com aquela discussão, com aquela divergência de opiniões, vai entrar um terceiro, um quarto ali, que vai ajudar a meter a marreta em você ali. Mas a atitude crítica, sim, ela é humilde, ela é necessária e ela é corajosa, certo? Então, quando você tiver que ter uma atitude crítica, prepare-se aí, né? Esteja preparado aí, porque provavelmente vai vir um conflito, uma discussão logo em seguida. Quanto à ética, a reflexão filosófica, ela busca encontrar princípios que irão nortear ações, para que a gente possa garantir a qualidade e a competência dentro da organização. Então, assim, em relação à ética, pessoal, a reflexão filosófica, primeiramente, pessoal, o que é filosofia? Filosofia, ela é como que eu posso dizer? Uma disciplina, um ensino, um método, vamos falar uma coisa, vai. A filosofia, ela é algo que ela busca conhecer e compreender tudo que existe no mundo. Uma simples grama seca no chão da sua sala.
A filosofia ela tem que explicar como é que aquela grama foi parar ali, por que aquela grama está seca, por que aquela grama não sai dali. Então a filosofia ela busca compreender qualquer mínima coisa no universo, tá? Então quando você faz uma reflexão filosófica, seja, é uma reflexão integral sobre um determinado assunto ou sobre você, né? Então a reflexão filosófica ela busca, ou reflexão integral, ela busca encontrar princípios que irão nortear. O que é nortear, pessoal? Que irão chefiar, comandar, direcionar, né? Para que a gente possa garantir a qualidade e a competência dentro da organização. Então, para você ter ali uma qualidade de ensino, quando a gente fala de competência, não é aquela coisa também ofensiva que as pessoas pensam de, seu incompetente. Não. Competência significa você ter ali o conjunto de habilidades, o conjunto de saberes para realizar uma determinada função. Então, para você garantir a qualidade do ensino, um ensino com competência, ou seja, um ensino baseado em verdades, baseado em conhecimento, para você garantir isso, a reflexão filosófica vai ajudar bastante. Por quê? Porque se você estiver refletindo a todo instante sobre a sua prática pedagógica, sobre a sua ética, sobre a sua postura, você vai estar construindo ali uma educação de qualidade para as gerações futuras. Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal, como é que tá. Ixi, tá com 10 minutos ainda, dá pra gente trabalhar bastante. Que nós vamos entrar agora numa outra temática. E esse livro, ele é baseado em vários temas, tá? Por isso que eu dei uma olhadinha no vídeo aqui, porque vai ter hora que a gente vai chegar no final de um assunto e não vai valer a pena a gente começar ele e quebrar para continuar em outro vídeo. Então por isso que eu dei uma olhadinha aqui, mas a gente começou a aula agora. A gente vai falar agora sobre trabalho no mundo contemporâneo, tecnologia e globalização. Palavrinhas aí que não sai da nossa cabeça ultimamente, né? Então tudo que a gente vai trabalhar fala sobre tecnologia e globalização. Trabalho no mundo contemporâneo. O que é o mundo contemporâneo? O que nós vivemos hoje, now, agora. Então, pessoal, o mundo do trabalho, e quando nós falamos de mundo do trabalho, não estamos falando de mercado de trabalho. Mercado de trabalho é competitividade. É aquele lugar assim, você garantir ali o pãozinho na sua mesa, né? O Big Mac no final do mês. Não, mundo do trabalho, isso é mercado de trabalho. Mundo do trabalho está relacionado com a relação. Olha aqui, está escrito aqui, eu vou até ler que fica mais bonito do que eu falar. O mundo do trabalho está relacionado à natureza do ser humano, o homem produzindo história, produzindo cultura. Dessa forma, nós constituímos a humanidade, agir sobre o meio. Então, o mundo do trabalho ele está relacionado à relação do homem com a natureza, né? O contato do homem com a natureza, a transformação do homem, né? Agir sobre a natureza, modificá-la, transformá-la para melhor se adequar às nossas necessidades. Isso é o mundo do trabalho, tá? Mercado de trabalho é quando a gente sai lá com uma pastinha cheia de currículo esperando arrumar um emprego. Tá escrito aqui, ó, mercado de trabalho, sociedade capitalista, competitividade, ou seja, né, baseado no capital, no din-din, aquilo que a gente precisa para comprar coisas gostosas no mercado. Organização do trabalho na sociedade capitalista. Gente, a organização do trabalho na sociedade capitalista, ela é marcada pela influência da tecnologia e pelos processos de globalização. Isso não é historicamente, gente. Isso é hoje, contemporâneo, tá? Então a organização do trabalho hoje na sociedade capitalista, ela é marcada pela influência da tecnologia e os processos de globalização. Vamos lá falar. A tecnologia, pessoal, hoje, você vê que tudo hoje é informatizado, tudo hoje é via aplicativo, sabe, tudo, até coisas do seu trabalho mesmo. Hoje até muitas empresas estão usando assinaturas digitais através daquele código QR, né? Você vai ali com o celular e pum, coloca o celular, então o patrão vai lá, coloca o celular dele, já reconhece ali a assinatura dele. Então são coisas hoje fantásticas ali, autenticidade de documentos, né? Antigamente você tinha que ir lá, ir no cartório, pegar aquele documento tinha que ter um carimbo ali, um selo holográfico. Hoje não, aquele timbrado, né, que amassava o papel lá. Hoje não, pessoal, hoje você vai lá, você imprime em casa lá, por exemplo, por exemplo, relacionado à política, né? Quando você vai lá puxar uma certidão de filiação partidária, né? Então você vai lá, você imprime em casa, aí lá tem um código, tem um link, até mesmo, às vezes, até um código QR, que a pessoa que vai receber aquilo, ele vai lá e consulta através daquele link para ver a veracidade daquele documento, se aquele documento realmente é real, porque assim, do jeitinho que está escrito ali naquele documento, ele tem que estar lá na tela do rapaz. Então não tem como você alterar nada, porque se você alterar, a hora que ele puxar lá vai dar alteração e não vai servir o seu documento para nada.
Então, assim, a tecnologia hoje, isso foi só um exemplo, gente. A gente pode ficar aqui sentado até a madrugada, até 4, 5 dias, meses, anos, falando sobre a influência da tecnologia hoje no mercado de trabalho. Hoje, sem qualquer contato com a tecnologia, uma pessoa não consegue nem sair de casa hoje para trabalhar. Processos de globalização. O que são os processos de globalização, pessoal? A globalização, ela fala sobre o livre mercado, né? O direito das pessoas negociarem entre si, sem aquela intervenção de um órgão governamental para enfiar aqueles impostos, né, redundantes, aquelas coisas absurdas assim, né? Ó, final do ano chegando o PlayStation 5, lá nos Estados Unidos $300, no Brasil 10 mil, né? Então pois é, chega a 1.000 aqui no Brasil, aí a tributação leva 10 mil. Então, assim, a globalização, ela trabalha isso, essa questão do livre mercado, de você... as empresas internacionais poderem entrar, vender os seus produtos sem essa tributação absurda. Eu já falei isso numa aula, vou falar de novo. 2 anos atrás, mais ou menos, 1 ano e meio atrás, eu comprei um saxofone da China, e eu fiquei até com medo de não chegar esse saxofone, levou aí uns 4 ou 5 meses. E aí, pessoal, eu paguei R$927, mais ou menos, 930, por aí. E aí quando chegou uma carta, não chegou o saxofone, ó, sua encomenda está parado no correio tal, né, tá aqui, ó, a tributação que você tem que pagar, né, taxa de aduaneiro, sei lá o que era aquilo, gente, no valor de R$570. Resumindo a história, a tributação aqui do Brasil custava o valor, eu paguei 900 no instrumento, era 600 a tributação, não era 570, perdão, era 597. A tributação era referente a 2/3 do valor do instrumento. Então o saxofone custou 900 e eu paguei 600 de tributação, que acabou saindo ali com os picadinhos, saiu 1.450. Valeu a pena? Ainda valeu a pena. Se eu tivesse comprado aqui, eu tinha pagado 2. Mas a questão é, gente, olha que absurdo, você compra uma coisa de R$900 e só a tributação é 600. Então você acaba pagando quase R$1.500 numa coisa que custava 900. Então a globalização, ela procura trabalhar esse tipo de coisa, essa diminuição do poder do Estado sobre o livre comércio. Porque senão, né, fica difícil aí, né? A gente quer comprar as coisas, tudo que vai comprar, tudo aqui no Brasil é 10 vezes. Ó, pra vocês terem uma ideia, combustível que é fabricado no Brasil, gente, ele é vendido nos países da América do Sul a 2 vezes menos o valor que é vendido aqui no Brasil. Então, pra vocês terem uma ideia, o absurdo que é o nosso país de taxação. É o país que produz combustível. Lá no país vizinho que compra daqui, a gasolina é bem mais barata do que aqui, onde nós produzimos. Tá? Então a globalização, ela busca isso. A nossa globalização é a resposta para as nossas preces. Não necessariamente, viu, gente? A globalização, a tecnologia e a globalização, elas não conseguem impedir o aumento da pobreza. Pelo contrário, elas acabam até contribuindo. Por quê? Porque, por exemplo, eu já citei isso numa outra aula, quando começou, por exemplo, o computador entrar nas empresas, uma empresa de médio porte, mais ou menos, ela tinha ali, uma empresa com 1.000, 2.000 funcionários, ela tinha em média 20 a 30 contadores. Por quê? Porque cada contador ia cuidar de uma parte ali, né? Um ia cuidar de pagamento, outro de frequência, outro de diversas coisas, um de compra, outro de venda de produto, outro de distribuição. Então, assim, cada contador ali, eles cuidavam de um setor. Às vezes tinha 5, 6 contadores que cuidavam de uma mesma função, por ser muita coisa para pouco tempo. E quando o computador começou a entrar nas empresas, aconteceu o quê, pessoal? Um computador, né, não vou nem dizer a questão do Excel, porque eu nem sei se na época já existia o Office, né, era tudo muito ali pelo MS-DOS. Mas você tinha planilhas de cálculos ali. E aí o que aconteceu? O quê? As empresas descobriram uma mina de ouro. Por quê? Porque elas não necessitavam de ter, por exemplo, 30 contadores. Ela colocava ali 5, 6 computadores, e os computadores tiravam a vaga dos contadores, né? Então o problema dos contadores foi não ter o PU no meio do nome deles, né? Porque o computador tirou o emprego do contador. Por quê? Porque os contadores, pessoal, o computador chegava ali com aqueles programas e tal, então 5, 6 contadores, eles davam conta, porque aquelas planilhas faziam tudo muito rápido, organizava tal. Então não tinha necessidade de tanta gente para poder preparar toda aquela necessidade da empresa lá no sentido financeiro, no sentido, né, em geral ali. E aí aconteceu o quê, pessoal? Uma empresa que tinha 30 contadores, ela baixou, por exemplo, para 5. Então 25 pessoas foram mandadas embora. E isso foi, gente, geral, não foi só os contadores. Você pega meu pai, por exemplo, foi torneiro mecânico. Torneiro mecânico era a profissão
do século XX, né? Foi a profissão, assim, acho que uma das maiores profissões do século XX foi a profissão de torneiro mecânico. E a função de torneiro mecânico, ela acabou quando? Quando criaram aquele torno, eu nunca lembro o nome dele, CMT, CMD, TNS, S, aquele torno automatizado, eu não lembro o nome daquele torno lá que é famoso. Automatizado porque, gente, um único torneiro mecânico. Ele controlava uma máquina que por dia ela fazia o trabalho de mais de 50 torneiros mecânicos, gente. Era uma máquina muito rápida, muito precisa. Então ali a empresa pegou, por exemplo, ela tinha 60, 70 torneiros mecânicos. O que ela fazia? Ela mandou tudo embora e deixou 2. Ó, caso um falte, caso um fique doente, tem o outro aqui, né, para cobrir. Então você imagina, gente, então a tecnologia, ela é legal, ela é bacana, ela evolui, ela dá um conforto pra gente muito legal. Só que ela anda de mãos dadas, pessoal, com o desemprego, com a pobreza, com a disseminação da pobreza, né? E a globalização, de certa forma, também, pessoal. Ah, por quê? Porque as pessoas que cobram os impostos vão ficar desempregadas? Não necessariamente, pessoal. Porque a arrecadação, ela acaba diminuindo também no país. E a arrecadação, se não fosse essa questão de corrupção degenerada aqui no nosso país seria maravilhoso, seria rico, seria poderoso, nós seríamos os donos do mundo, né? Infelizmente nós temos essas questões de corrupção, mas a contribuição, gente, ela não deixa de ser importante, tá? A questão de hospital, questão de escola, mas porque eu vou no hospital, fico lá 8 horas, não resolve nada. Não, resolve, gente, demora, mas resolve, tá? Nós temos aí defasagem por conta da corrupção, tá? Se não fosse corrupção, nós teríamos mais médicos, teríamos um atendimento bem melhor, tá? Mas assim, nós temos a questão da saúde, a questão da educação, a questão da segurança pública, nós temos diversos setores aí que dependem da contribuição. E a globalização, gente, ela faz com que a contribuição no país diminua e dessa forma, gente, os recursos para as classes de menor poder aquisitivo, isso aí acaba gerando aí mais pobreza e mais dificuldade e menos, como que eu posso dizer, gente? Menos atendimento, né, para as pessoas de classes mais baixas, tá? Então a globalização e a tecnologia, elas são legais, são bacanas, estão aí para ajudar a gente, mas ao mesmo tempo elas também têm o seu efeito colateral, e o efeito colateral delas não é pequeno, pessoal, é um efeito que dá um impacto muito grande na economia e no padrão de vida, assim, da população em geral. Vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que tá. Tá com 21 minutos? Acho que dá para terminar aqui, pessoal. Eu até confundi, na verdade, a próxima aula que está dividida por tópicos. Essa aqui dá para terminar numa boa. Que bacana. Após isso, pessoal, a autora trabalha a ideia de profissão e cidadania. Profissão, ela requer atitude crítica, que é repensar, refletir sobre o nosso papel. Nós não devemos acumular competências, demandas de trabalho desta forma. Volta aqui que eu pulei uma vírgula. Nós não devemos acumular competências, demandas de trabalho. Dessa forma, vamos poder fazer várias coisas sem repensar, fazendo de qualquer jeito. Então, assim, pessoal, tem gente que muitas vezes quer se desdobrar, fazer 10 trabalhos de uma vez. Eu conheci pessoas, professores que trabalharam comigo, que, por exemplo, estava fazendo curso de pós-graduação, um curso de música lá, piano, órgão, estava fazendo outra faculdade, né, psicologia, sei lá o que era. Então a pessoa se desdobrava em vários cursos ali, e, gente, aí acaba por se dedicar em tantas coisas e não se dedicar em nada. Faz um monte de coisa e acaba não se dedicando em nada. Por quê? Porque se você foca em um tema específico, por exemplo, vou dar um exemplo, a medicina. A pessoa faz medicina, ele não vai fazer tudo dentro de um hospital, ele tem que se especializar numa área. Por quê? Porque, gente, você imagina uma pessoa para cuidar da saúde, ai meu Deus, como que é mesmo? A pessoa quebrou um dedo do pé, é só você dar um tranquinho, põe no lugar e depois vai ali fazer o que é necessário, dar uns pontinhos, né? Agora, você imagina se o cara tá com essa concepção do pé, aí a pessoa vai lá, tem um problema na coluna, já sei, eu tenho que quebrar a coluna para poder voltar ela no lugar. Não, gente, você vai matar a pessoa. Então, assim, o médico, ele tem que se especializar numa determinada área. Por quê? Porque ele tem que ser mais do que bom naquela área, ele tem que ser perfeito naquela área. Porque se ele não for perfeito naquela área, ele pode matar um ser humano. Então você imagina se o médico ele for um médico completo. Olha, hoje eu opero a menos lá no Grey's Anatomy, Good Doctor, lá os médicos fazem de tudo, é impressionante, né, gente? Mas na vida real não é assim. Cada um tem que se especializar numa área, porque dessa forma a gente aí consegue fazer o melhor, né? Nem que a gente não faça tudo. E tem muita gente, que chega no trabalho, na profissão, ele quer abraçar tudo, né? Tem professor aí que ele chega, ele quer fazer projeto, ele quer comandar, ele quer fazer isso, não pode, gente. Cada um tem que focar numa área, cada um tem que se especializar em um determinado trabalho para que ele possa fazer aquele trabalho com maestria, gente, com perfeição, tá bom?
Nós não devemos acumular competências. Opa, isso aqui eu já falei. Precisamos articular as dimensões da competência, que são a técnica, política, estética e ética. Gente, as 4 dimensões da competência. Técnica. O que é técnica? Saber fazer o trabalho. Político. Fazer o trabalho de forma a atender às necessidades sociais do sujeito, tá? Ligados à realidade dele. Estética, por que, pessoal? Estética, porque tem que ser bonito, gente, tem que ser uma coisa bem feita, uma coisa bem organizada, tá? Não pode fazer de qualquer jeito. Quando fala de estética, não é maquiar o professor para dar aula, não é isso. A estética tem a ver com o quê, pessoal? Com você fazer um trabalho bonito, bem organizado, bem elaborado, bem planejado. E a ética, que é o quê? O professor não dar a sua opinião pessoal acerca daquilo que ele pensa. Então, por exemplo, o professor vai dar uma aula, professor, o que está acontecendo hoje no nosso país, na política? Nossa, quer ver aquela corrupção, todo mundo sendo preso e tal. E o professor, ele tem que passar aquela informação que o aluno precisa, mas sem dar a sua opinião. Mas olha, quem está aprendendo porque está interessado em fazer. Não, o professor não tem que fazer isso. O professor tem que ir lá e ensinar. É muito triste, né, o que está acontecendo. Parece que não tem provas suficientes. Mas olha, até lá está sendo apurado. Isso fazer a coisa de uma forma neutra. Então a ética do professor é não criar ideologias na cabeça do aluno segundo aquilo que ele acredita. Não existe um modelo rígido de competência, pois cada um constrói a sua própria diariamente. Então, gente, o que é competência? A competência é o conjunto de habilidades que nós temos para executar uma função. Então, no caso da educação, a competência, ela seria o quê? A competência, como eu disse, vamos imaginar minha mão fechada. Minha mão fechada é a competência. Quando eu abro a mão, eu tenho 5 dedos aqui, ó. Então eu tenho, supondo, 5 habilidades para trabalhar. Então, para eu dar aula, por exemplo, eu preciso ter o conhecimento, eu preciso ter a técnica, ou seja, saber aplicar, preciso ter os instrumentos, ou seja, as formas, como eu vou trabalhar com a criança, preciso ter a ética, que é não passar a minha opinião pessoal, preciso ter também o quê? Solidariedade. O que é a solidariedade, né, que a gente trabalhou na outra aula? Solidariedade tem a ver com a afetividade do aluno com o professor, ter um bom relacionamento. Tem professor que entra na sala, eu já trabalhei com muitos assim. Eu não sou pago para ser amiguinho de ninguém, eu não sou pago para fazer não sei o que. Então, gente, o professor entra de uma forma mecanizada e ele acha que os alunos vão aprender alguma coisa. Valon acredita muito na afetividade. Ele defende que se o aluno ele não gosta do professor, se ele tem medo do professor, se ele não confia no professor, ele não vai conseguir aprender, porque ele não vai se abrir para uma pessoa da qual ele não confia. Tá? Então, quando a gente fala sobre o modelo rígido de competência, você não pode simplesmente chegar e falar, eu trabalho assim, assim, gostou, não gostou, cai fora. Não pode, gente, a competência é trabalhada diariamente, cada um constrói a sua própria competência, ou seja, cada um vai se descobrindo, cada professor vai descobrindo a melhor forma de trabalhar com a sua turma, tá? Naquele ano. Chega no ano seguinte, é uma nova turma, ele não vai conseguir aplicar a mesma metodologia de trabalho, então ele vai construir outra competência ali. Certo? Por isso que ela não pode ser rígida. Alguém chegar e falar, a competência é isso, você vai trabalhar assim. Não pode, gente, não existe isso. A diferença entre a moral e a ética. Por que, pessoal, nós devemos agir com ética e não com moral na escola? Por quê? Mas moral é uma palavra tão bonita, é uma atitude tão nobre. Por que nós temos que trabalhar com ética e não com moral? Vou falar agora. A moral, ela tem caráter normativo e ela se baseia nos costumes de uma sociedade. E nem sempre isso é bom. Por exemplo, atrasos costumeiros, pessoal. Tem professor que chega sempre atrasado, foi o ônibus, foi o trânsito, foi o ônibus, foi o trânsito, hoje foi a chuva. Hoje... Gente, se a pessoa sabe que ela mora longe e que ela tem um horário para chegar na escola, o que ela tem que fazer? Ela tem que pegar um ônibus antes daquele que ela pega. Mas aí eu vou chegar, se eu não chego 2 minutos atrasado, eu vou chegar meia hora adiantado. Pois chegue meia hora adiantado, tome um café, organize seu dia, dê uma relaxada antes da aula. Agora, o que não pode é todo dia chegar atrasado, 5, 10, 15 minutos atrasado, todo dia. E, gente, aí, o que acontece? Às vezes é uma pessoa super agradável na escola, todo mundo gosta dela e todo mundo releva. E isso é o quê? Isso é moral, porque ela trabalha com esses costumes da sociedade, sabe? De, chegar atrasado é normal. Poxa, a aula começa às 7 horas. Gente, é 7h20, está chegando aluno. Eu já contei isso também numa aula, vou contar de novo aqui, foi uma coisa que aconteceu ano passado, gente, que eu lembro, eu dou risada. Eu tinha um aluninho, eu trabalhei com crianças de 4 anos.
E eu tinha um aluninho que todo dia ele chegava às 7h15, 7h18, 7h15, 7h18, 7h15, 7h18. E eu falava, às vezes a mãe, né, tem que levar a criança na outra escola e ela corre pra cá, então chega atrasado. E era um menino tão bonzinho, olha só, gente, ó, a mesma coisa que eu dei um exemplo aqui, né? O menino era tão bonzinho que eu não achava ruim. Deixa chegar uns minutinhos atrasado e tal. Aí, quando chegou no final do ano, nós tivemos uma apresentação musical lá, nem me lembro qual que era a data festiva, mas foi uma apresentação musical que a gente teve. E foi marcado para as 9 horas, né? Então tava ali marcado, as mães chegaram, né? Se acomodaram e tamo lá. Gente, quando foi 9h18, o menino entra correndo. Eu dei risada, porque eu falei, meu Deus, o negócio dele é com 18 mesmo, né? Então, ou seja, a tia, acho que era a tia que levava ele para a escola, você vê que era uma coisa da pessoa. Olha, tem que estar 7 horas na escola, 7 horas ele está saindo de casa. Olha, opa, hoje tem que estar 9 horas na escola, 9 horas a pessoa sai de casa. Então, assim, você vê que era uma coisa, foi tão redondo, pessoal, eu olhei no relógio do celular, era 9h18, era uma coisa cronometrada, ou seja, assim, acho que era o tempo que ela saía da casa dela e chegava na escola, ou seja, aquele dia ela não chegou 9 horas, então a questão ali não era que ela levava outra criança em outra escola, era o costume, e isso é a moral, então por isso nós não podemos trabalhar com a moral. Porque a moral, ela gera, de certa forma, um favorecimento a também aqueles que aceitam as coisas sem questionar, aqueles que fazem o negócio e falam, não é por mal, não é por mal, mas, pessoal, eles transgridem regras, tá? Então a moral, ela tem um caráter que ela se baseia muito em costumes, e a ética, ela se baseia em regras, pessoal, ela se baseia no que é certo, no que é imparcial. Às vezes você tem aquele aluno bagunceiro que chega na hora da prova, ele tira uma nota sensacional e você vê que ele sabe a matéria. Às vezes você tem aquele aluno bonzinho, né, mas é uma criança ali que não evolui. E aí quando chega na hora da prova, você vai lá e dá um pontinho a mais para aquele aluno que você gosta. Às vezes aquele aluno que você não gosta precisava de meio ponto, você vai lá e ferra ele, você fala assim, também não vou ajudar em nada. E, poxa, uma criança, que ele se esforçou, ele tentou melhorar, ele foi bem na prova, precisou de meio ponto, você vai lá e esmaga ele. O outro, às vezes, precisa de 3 pontos, você vai lá e dá um trabalhinho extra. Às vezes não dá nada, e vai lá e dá nota porque o menino é bonzinho, tá? Então isso é a moral. A ética não, ela trabalha de forma imparcial. Quem merece, merece. Tá? Então o que é pra ser, é. Você não vai ser injusto só porque você gosta mais de um e gosta menos do outro. Certo? Por isso a gente trabalha com a moral e não com... aborta. Por isso nós trabalhamos com a ética e não com a moral. Por isso nós aplicamos a ética e não a moral. A ética, ela tem... tá escrito aqui, ó. Sempre faço isso. Primeiro eu explico, depois eu leio. A ética, ela tem caráter reflexivo. Ela faz você refletir sobre o que é certo e o que é errado sobre a sua postura. E busca princípios como respeito, solidariedade e justiça, pessoal. Justiça. Ela também faz uma reflexão, a ética, né, faz a reflexão a respeito da cidadania, que é a consciência do pertencimento a uma sociedade. Ou seja, você ter consciência que você pertence a uma sociedade, que você tem que saber, não se adequar a ela, mas você tem que aprender a conviver ali em harmonia, respeitando as diversidades, tá? E as diferenças. Mas também... enquanto cidadão, este participa da vida social, comunitária dessa sociedade, e isso só vai existir se essa sociedade for organizada democraticamente, tá? E a democracia, gente, ela necessita da ética. Por quê? Porque olha só o Brasil, a bagunça que é. Você pega aí, ó, nós saímos aí, o último presidente militar que nós tivemos foi João Figueiredo. Quando José Sarney assumiu em 1986, após aí o eleito Tancredo Neves acabar morrendo sem mesmo ter assumido, José Sarney assumiu por 5 anos a presidência do nosso país, e de lá para cá veio o Fernando Collor, que foi impeachmentado, aí entrou o Itamar Franco, depois Fernando Henrique, depois o Lula e a Dilma, depois Michel Temer pelo impeachment da Dilma, e hoje nós temos aí o Jair Bolsonaro. Então, gente, olha, de quando, em 1985, temos aí 35 anos. 35 anos, pessoal, que essa democracia, ela vem se instituída, ela vem, 86, 34 anos, né? Tirando os dois aí do novo presidente, vamos calcular 34 anos, de democracia. Gente, olha o estado do nosso país. Desde quando eu chamo de falsa democracia? Desde quando essa falsa democracia se instituiu, pessoal, o que aconteceu com o nosso país? Nosso país decaiu na educação, ele decaiu mais ainda na questão de saúde, na questão de moradia, na questão de emprego. Gente, o nosso país, ele vem despencando cada vez mais.
Então a culpa, olha, aqui não é uma questão partidária de forma nenhuma, não estou aqui para defender um lado nem para defender outro. Estou apenas colocando assim, sabe? O problema é que jogaram tanto em cima do militarismo, gente, olha aí os 30 e poucos anos que nós temos de democracia, gente, uma das piores educações do mundo. Sabe? A única forma de você reprovar um aluno na escola pública, gente, é se esse aluno não frequentar nenhuma aula. Porque ele não precisa nem fazer prova, ele não precisa fazer nada, que ele tem que ser aprovado automaticamente. Olha só o ponto que nós chegamos. A nossa saúde, a nossa segurança. Guarulhos está quase no nível de Detroit, gente. Detroit é a cidade mais violenta dos Estados Unidos. Guarulhos, desculpa. Brasil aí, as cidades do Brasil, tá quase chegando no nível aí de Detroit, daquelas cidades horríveis lá que a violência está no meio da rua. Entende? Quantos pontos do Brasil aí a violência está explícita no meio da rua? Então, gente, a democracia, ela precisa andar de mãos dadas com a ética, porque você vê aí pessoas que um não respeita a opinião do outro, um não respeita a diversidade, a diferença do outro, e o que acontece? Está sendo confundido anarquia com democracia. O que nós temos no Brasil hoje é uma anarquia institucionalizada, uma anarquia com governo. A anarquia é um povo que vive sem governo. Mas, na verdade, aqui no Brasil nós temos uma anarquia institucionalizada. Por quê? Porque ninguém respeita ninguém, cada um quer tirar vantagem da sua forma. Gente, quem é que não tira vantagem de ninguém? A pessoa, se ela vê a carteira cair no meio da rua, é muito difícil a pessoa que chama a outra e fala, sua carteira caiu. Se ninguém estiver olhando, ele cata a carteira, enfia no bolso e sai correndo. Então, gente, hoje, olha só, isso é democracia? Não, a democracia ela necessita da ética para que ela aconteça, porque a democracia é viver em respeito, respeitando o espaço do outro, tá? Então, são as reflexões que a Terezinha Rios, ela aponta acerca da ética, tá? A ética e a competência, certo? Então, espero que eu tenha contribuído com vocês. Qualquer dúvida, pessoal, volta o vídeo um pouquinho, faça anotações, se quiser perguntar alguma coisa, manda nos comentários, que tiver o meu alcance aí, estarei respondendo para vocês, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula.